A gente segue falando do clima tenso entre Arthur Lira e o governo Lula. Agora, o presidente da Câmara avalia a abertura de até 5 comissões parlamentares de inquérito. O assunto foi tratado na reunião de líderes. Segundo deputados ouvidos pela CNN, Arthur Lira poderá avançar com a abertura das comissões nos próximos dias. A decisão do presidente da Câmara acontece após embates de Arthur Lira com integrantes do governo. Na semana passada, Arthur Lira fez críticas públicas ao ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais. Entre as comissões que podem ser criadas, a que mais preocupa o governo é a que apura eventuais abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Vamos ao debate. Caio, o governo perde força na Câmara dos Deputados? A olhos vistos. E eu acho que esse último trecho denunciado é o mais significativo aqui, que seria a eventual CPI do abuso de autoridade, para analisar, para escrutinar aí as ações recentes do Alto Judiciário, então o Supremo Tribunal Federal e também o Tribunal Superior Eleitoral. Essa é uma iniciativa do deputado Marcel Van Hatten, que é mencionado naquele dump de documentos, conhecido como Twitter Files. Aí, segundo o próprio parlamentar, ele já enfrentou censura ou restrições ao seu conteúdo, ele também estava entre os monitorados e o desgaste para o governo, nesse sentido, ele vem embalado naquele conceito que foi aí, vamos dizer, estabelecido pela Transparência Internacional no seu relato sobre a corrupção no Brasil, que é do judiciário de coalizão. As pessoas começam a identificar uma aliança ou uma coalizão, vamos dizer assim, entre a justiça e o governo de turno. Então, o que caracterizaria isso? Seriam agendas comuns, do ponto de vista político, e também nomeações para altos cargos com influência de autoridades judiciais. Isso quem fala é a Transparência Internacional. Eu estou tão somente repercutindo isso. Mas quando você tem, por exemplo, as manifestações democráticas de 25 de fevereiro, aquele ato em que as pessoas se autocensuraram com medo de represália judicial, e isso fazendo um protesto também contra o governo Lula, você vê que o judiciário brasileiro e o governo Lula estão andando de mãos dadas, pelo menos no imaginário popular, e é óbvio que isso desgastaria muito o governo. Zé, o presidente Lula pode enfrentar pautas negativas na Câmara nesse cenário agora? Pode, isso acontece com qualquer governo, especialmente num sistema como o brasileiro. Apenas utilizo, não deu para falar nos 30 segundos anteriores, apenas faço um dado e eu vou ler sem maiores comentários uma matéria que resulta de um relatório do CIMI, Conselho Indígena Missionário. Brasil registrou quase 800 indígenas assassinados durante o governo Bolsonaro, por força, em larga medida, desses conflitos de terra que eu falava há pouco e que eu acho que tem que ser mediados sempre. Como diz o nosso atual Código de Processo Civil, não podendo existir ações mano-militares, como propõe a proposta que espero não seja aprovada na Câmara dos Deputados. Em relação às CPIs, eu acredito que a CPI devia ser tratada sempre, em qualquer situação, pelos governos e pelas oposições com maior seriedade. E não como um instrumento de ataque exclusivamente em situações de desconforto parlamentar. É fato que isso não é novo na história do direito. Vamos dizer o seguinte, a própria situação de impeachment surgiu na Inglaterra diante de desconfortos entre o rei, seus ministros e o parlamento. Sempre que ocorre um desconforto, você acaba tendo o parlamento reagindo, ou aquele que tem poder sobre o parlamento reagindo, em relação a quem governa. Isso é da vida, isso acontece sempre e talvez nunca termine. O grande problema é que o sistema brasileiro, ele favorece individualidades, ou seja, um presidente da Câmara desconfortável utiliza o poder quase imperial que tem para pressionar ou para agir ou para se vingar do governo nesse período. Eu acho isso péssimo para o parlamento, acho péssimo, inclusive para o instrumento da CPI, que devia ser destinado a ações nobres e que, evidentemente, não qualificassem represália política direta, mas um desejo sincero da população de busca de verdades.
tempo passou rápido hoje no programa, não é isso? Agradeço aos dois pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.